Nesse vídeo eu vou fazer você compreender o que é sincronário das 13 luzes e 28 dias, qual que é a funcionalidade dele e como que você pode aplicar ele na sua vida de uma forma prática, possível, acessível. Muito prazer, eu sou a Yasmin Viana, seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso, que inclusive se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e claro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de finalmente compreender o que é esse tal de sincronário das 13 luas, ou calendário maia, ou sincronário maia, enfim. Eu vou explicar para você nesse vídeo o que é e como que funciona essa contagem. Eu estou me inspirando de fazer esse vídeo nesse momento em específico, porque nós estamos encerrando mais um ciclo do sincronário das 13 luzes e 28 dias. E muitas das vezes a gente fica com uma pulga na orelha sobre o que é ou o porquê, né, da existência desse calendário, desse sincronário, como substituição do calendário gregoriano. Então eu vou explicar para vocês tudinho nesse vídeo, tá bom? E antes da gente começar, eu quero lembrar vocês das redes sociais, que eu não tenho só aqui no canal do YouTube, mas eu também tenho o Instagram. Então já me segue no Instagram, que é @yasminvieira87. E aqui na descrição do vídeo tem todos os links para você conseguir acessar o canal do Telegram, que tem as informações diárias do sincronário, do Tzolk'in, né, de todas as informações da Lei do Tempo. Tem o meu contato do WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta comigo, uma consulta individual, que eu tenho a leitura de mapa galáctico, a mentoria Encontro com a Alma também, e diversos outros atendimentos que podem te ajudar demais no seu processo de autoconhecimento. Porque quando você começa a se aprofundar nos estudos da Lei do Tempo, você compreende que tem diversas informações que nós podemos tirar dos seus registros de nascimento e trazer algo objetivo para você. Então essa é a minha intenção. E caso você queira se aprofundar no estudo em si da Lei do Tempo, tem o curso Sincronizando o Tempo Natural. Vai ser um prazer te receber também, tá? Então, sem mais delongas, vamos compreender o que é essa belezinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Um segundinho que, gente, eu adoro andar com esses cartazes aqui, que eu digo que é cartaz, né? Porque é bem grande. Eu gosto de mostrar aqui na tela para vocês, mas eu vou trazer aqui visualmente para vocês conseguirem ver o que eu tô falando. Isso daqui é o sincronário das 13 luas e 28 dias, tá? Essa belezinha aqui, ela vem como uma substituição do calendário gregoriano. O calendário gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos no mundo inteiro, é um calendário muito problemático. E por que isso? O calendário, e diversos calendários que já existiram, inclusive a civilização maia é uma das civilizações que mais estudaram o tempo, que eles mais tinham calendários para conseguir entender o tempo ou poder registrar ele de uma certa forma. E antes de eu explicar para você sobre a problemática de utilizar o calendário gregoriano, eu preciso te explicar o que é tempo, senão não vai fazer muito sentido, tá? O tempo, ele é algo bem complexo de se explicar, até porque eu vou trazer aqui em palavras o conceito em si sobre o tempo, mas ele é muito além daquilo que a gente pode compreender, porque a gente vai entrar num assunto de multidimensionalidade, etc. E que é bem complicadinho, né? A gente vai falar sobre um pouco de física também, mas é bem interessante o assunto do tempo, porque quando você pensa em tempo, talvez a imagem que venha na sua cabeça é o calendário, é o relógio, e a maneira que você vai contabilizar a duração da sua vida. Então, tempo para você é isso. Eu tenho tempo X para conseguir fazer tal coisa e é o tempo que eu vou ter gastando a minha vida para fazer determinada coisa. Então, quando a gente fala, quanto tempo de vida eu tenho? Isso significa o quê? Que a gente vê o tempo como vida. Então, o que eu quero? Assim, eu tenho pouco tempo de vida. O que eu quero? Eu quero mais tempo. Então, o tempo, ele está muito associado à vida, se a gente for parar para pensar. O tempo que eu tenho, ou seja, o tanto de tempo que eu vou respirar, que eu vou estar aqui com os olhos abertos e experienciando a terceira dimensão da matéria. Então, a gente associa muito o tempo com vida e a maneira que eu posso contabilizar ele, tá? Só que a gente vai um pouquinho além, tá? O tempo, ele não é, de forma alguma, de natureza tridimensional. O que é isso, Yasmin? Tridimensionalidade é a terceira dimensão da matéria, que é isso aqui, ó.
meu corpo, minha blusa, meu cabelo, o microfone, a câmera, a casa, o estúdio, a natureza. Tudo isso é terceira dimensão, que é a dimensão da matéria. É onde tudo aquilo que nós conseguimos experienciar com os nossos 5 sentidos existe, tá? Então, por exemplo, eu posso tocar no meu corpo, eu posso sentir o cheiro do café, que é uma delícia. Eu posso olhar para a natureza, apreciar uma paisagem, apreciar uma arte através da minha visão. Eu posso escutar uma bela melodia, eu posso comer, que eu sei que, gente, eu acho que assim, uma das melhores coisas que existem aqui na terceira dimensão é o paladar, você poder sentir o gosto da comida, que eu, como ascendente em touro, adoro comer, né? Mas enfim, voltando para cá. Então, tudo isso, né, que a gente pode experienciar com os nossos 5 sentidos pertence à terceira dimensão. Só que o tempo, ele não é da terceira dimensão. Ele é de origem quadridimensional, que é da quarta dimensão, que é uma dimensão que está acima da nossa. Então, toda vez que a gente fala sobre uma dimensão que está acima de nós, é uma dimensão maior do que a gente, obviamente. Então, a terceira dimensão está aqui, a quarta dimensão ela vai englobar a terceira dimensão. E na quarta dimensão, onde o tempo existe. E não é um lugar, mas é uma dimensão frequencial. E aí você pode estar se perguntando, tá, Yasmin, se eu tô na terceira dimensão, como que eu posso acessar a quarta dimensão? É simples. A única forma de você conseguir conceber, se conectar com a quarta dimensão é através da sua mente. Você não consegue se conectar de forma alguma com a quarta dimensão através dos seus 5 sentidos. Ou seja, através do seu paladar, do seu olfato, da sua visão, da sua audição e do seu tato. Não tem como. Você vai se conectar através da sua mente. Tendo isso em mente, você começa a perceber que o tempo está completamente ligado à sua mente. E quando a gente fala sobre mindset, quando a gente fala sobre o estudo da mente, que é muito amplo, graças a Deus é muito amplo nos dias de hoje, você percebe que a sua mente ela te influencia altamente, assim. Tudo que você faz, a maneira que você faz, a maneira que você vê o mundo, como você cria a sua realidade corresponde aos conteúdos da sua mente. Então a nossa mente ela é importantíssima e você ter saúde mental é assim fundamental. Eu acho que é algo muito básico para você conseguir ter uma vida sã, uma vida boa, com bem-estar e tudo mais. E aí, qual que foi o insight do sistema da Matrix, que inclusive, né, eu falo sobre esse sistema, essa Matrix, tem o filme A Matrix, que você consegue entender bem o globo criado, onde você acredita que aquilo é realidade, mas na verdade a realidade vai muito além. Quando você explode a bolha, você é chamado de louco, é chamado de loucura, de insanidade, mas na verdade você está vendo além daquilo que o sistema impôs para você acreditar que era real. E o calendário gregoriano faz parte do sistema que vai te aprisionar. Por quê? Entenda comigo. Se o tempo ele pertence à mente, se eu pego uma contagem de tempo completamente zoada, completamente desarmônica, sem pé, sem cabeça, e fundamentada sobre uma forma de controlar e aprisionar e anestesiar a mente humana, se eu tenho um tipo de contagem como essa, eu contabilizo o tempo dessa maneira, a minha mente ela vai associar e processar o tempo, né, a natureza temporal da vida de uma forma desarmônica, sem pé, sem cabeça, completamente artificial e tudo mais. Então a mente ela começa a entrar nesse nível de frequência, porque se eu percebo a minha vida completamente associada ao tempo, tipo, tempo, vida, e eu começo a perceber que o tempo ele é desarmônico e eu conto o meu tempo de forma desarmônica, a minha vida vai entrando em desarmonia, porque a minha mente ela vai frequenciando e funcionando dessa maneira completamente desarmônica. E quando a sua mente ela é pega e ela vibra na desarmonia, seu trabalho vai ser desarmônico, seus relacionamentos, você sempre vai falar que você não tem tempo, que você é ansioso, que você tem TDAH, que você não consegue ter foco, que você não é produtivo, que você não é criativo, parece que você faz e o tempo passa e nada adianta, que você envelhece fisicamente, mentalmente, e você começa a perceber o tempo como dinheiro mesmo, porque inclusive o slogan do calendário gregoriano e do relógio também é tempo é dinheiro. E eu, Yasmin Viana, tem muita gente que fala sobre o tempo é dinheiro. Eu
Discordo 100%. Não tem ninguém que vai falar que tempo é dinheiro. Pode ser uma pessoa assim muito incrível. Um cara muito expert, enfim, com muita autoridade. Eu não vou concordar com essa expressão. Porque eu entendo o porquê as pessoas elas falam que tempo é dinheiro. Porque elas querem dizer que você não pode utilizar do seu tempo, que é tão precioso, com pessoas que não querem nada com a vida, sabe? Gastar o seu tempo, gastar toda a sua possibilidade de construir, de desenvolver, de realizar o seu propósito com coisas que você não vai ganhar em nada. Então eu entendo a associação que as pessoas fazem a isso. E eu concordo, de fato, você não pode pegar o seu tempo, que é tão valioso e que passa tão rápido, para ficar gastando com coisas completamente inúteis. Você tem que entender que seu tempo deve ser utilizado para você ganhar, para você poder construir. Ok, mas você trazer essa associação que para mim está certo e colocar numa frase onde tempo é dinheiro está completamente errado. Porque, primeiro que a nossa vida ela é muito mais importante do que o dinheiro. O dinheiro é um servo maravilhoso, todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa do dinheiro e ele é muito importante. Ele é um ótimo servo, porém um péssimo senhor, né? E quando você vê que tempo é vida, você na verdade, quando você percebe que tempo é vida e você associa tempo a dinheiro, você percebe que eu estou vivo só para ganhar dinheiro. Eu estou vivo para pagar conta. E quando você tem esse tipo de associação, isso é um problema. Porque aí você vai entrando num lugar que o calendário realmente quer te colocar. Que é onde eu entro com o calendário gregoriano. Calendário vem de calenda, que era um livro de impostos da antiguidade. Então, a origem da formação do calendário gregoriano, que é a substituição do antigo e o anterior calendário juliano, é para o quê? Os imperadores da época, eles precisavam de uma forma de contabilizar o tempo, onde todo mundo seguisse esse calendário, para saber o dia que você vai cobrar e o dia que você vai receber os impostos. Então, basicamente, o calendário não foi criado porque nós precisamos estar conectados com os ciclos da natureza, e a humanidade, ela sim necessita de uma forma de contar o tempo, porque a gente precisa disso. Preciso saber quantos anos eu tenho, eu preciso saber quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu já vivi. Preciso ter esse controle, porque a mente gosta do controle, mesmo a gente não tendo controle de nada. A mente precisa ter um controle, uma medição, preciso saber quanto tempo está passando, o que está acontecendo, que dia é hoje. Então, a gente precisa, socialmente falando, de calendário. Então, já que é uma necessidade humana, vamos criar um calendário fundamentado no capitalismo, no movimento, né, de girar o capital, o dinheiro pela sociedade, e vai ser fundamentado nisso o calendário. E tudo se atualizou, menos o calendário. E existe um porquê disso, existe uma raiz oculta que você nem percebe, porque você já nasce no dia tal e no horário tal, você já é registrado. Quando você é criança e vai começar a frequentar a escola, é o nome e também a data do dia. Então, o calendário ele já vai sendo completamente colocado ali na tua vida e você nem percebe ou questiona ele. E é assim que o sistema funciona. Você entra no mundo e você entra nessa caixinha das obrigações que o sistema te pede. E quando você vai começando a ir além dessa caixinha, você vai percebendo que a vida ela é uma outra coisa, muito além daquilo que você acreditava que era verdade ou que as pessoas ou o sistema, enfim, que é completamente coletivo, não é uma pessoa em si, é um sistema. Faz com que você acredite que aquilo seja uma realidade. E aí, quando você percebe que a base de tempo que você utiliza hoje foi fundamentada para você conseguir pagar os impostos, você entende que de verdade você só nasceu e está aqui vivo para você pagar imposto, para você correr atrás do dinheiro e você ser muito rico para você conseguir ostentar e ter a vida que todo mundo diz que é a melhor ou a ideal. E é o que eu tô te falando, dinheiro é uma bênção, só que ele não pode ser o centro da nossa vida. E quando a gente simplesmente segue um calendário que é fundamentado em capital, você está associando a sua vida a ganhar dinheiro. E não é bem assim que as coisas funcionam. Isso é muito oculto e você precisa começar a perceber que a sua vida vai além disso. A sua vida, o seu tempo é arte. O seu tempo, ele precisa ser criativo. Você precisa ser dono do seu próprio tempo, dono da sua própria mente. E quando você segue um calendário completamente distorcido, desarmônico e criado para controlar e deixar sua mente artificial, mecanizada, você não é dono da sua mente. E aí você fica correndo atrás de uma vida que você não vai conseguir conquistar porque a sua mente não te permite chegar até lá. Porque ela está em tilt, sabe? Ela está em desarmonia.
E a gente chama essa frequência do calendário de 12/60, que são os 12 meses, que são totalmente regulares. Eu vou colocar o calendário aqui. Inclusive, cada ano você tem que comprar um novo, ou ver ali no calendário novamente, porque é totalmente desarmônico. E tipo assim, a natureza é cíclica. O verão sempre vai ser no início do ano, no final para o início do ano. A primavera sempre vai ser na época X do ano, o outono, o inverno. Então, por que será que todo ano o calendário muda? Você nunca sabe se você faz aniversário na segunda, ou na terça, ou no sábado, cada ano muda. Tipo, o calendário ele é completamente bagunçado, sabe? E hoje, tipo, hoje é dia 24/7. Não tem nada demais no dia 24/7. Por quê? Porque é só um dia. Sendo que todo dia é um desdobramento cósmico. Tipo, cada dia é um dia. O agora, ele expressa muita informação. E você não tem nenhuma informação no calendário. Ele é totalmente desarmônico, irregular. E, inclusive, ele é fundamentado para rodar o capital. Porque tem um monte de feriado. E tem feriados muito importantes no ano onde você tem que tirar férias, aqui você tem que gastar, você tem que comprar presente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por que será que é lotado de feriados? Para você gastar o seu dinheiro, porque se você não entrar dentro desse sistema, você não é normal. Ou tipo assim, sextou, eu vou gastar meu dinheiro porque eu trabalhei igual um escravo aí na semana, no CLT, e aí eu vou gastar tudo e vou encher minha cara, ou preciso relaxar. Se você trabalha 5/2, né, porque às vezes você trabalha 6/1, ou segunda-feira, nossa, que saco, eu vou ter que começar essa semana e tudo mais. Então você fica parece um rato de laboratório, sabe? Você vai vivendo segundo aquilo que eles querem que você viva. Por conta de um calendário que vai administrando o que você faz e o que você não deixa de fazer. Se eu não estou trabalhando numa quarta-feira, eu sou um vagabundo. Sendo que se você tem liberdade para você criar e desenvolver seu próprio trabalho e ser dono do seu tempo, você não é vagabundo. Porque às vezes você é mais bem sucedido do que uma pessoa que trabalha 6 dias da semana, cansado, não tem tempo para si e também não ganha como você pode ganhar. Então, quando você não é dono do seu tempo, alguém será. E se alguém é dono do seu tempo, alguém é dono da sua mente. Então, pare para prestar atenção nisso, tá? E o calendário gregoriano, ele é todo sem pé, sem cabeça, né? Porque quando você para pensar sobre o sincronário das 13 luas, são 13 meses e o calendário são 12 meses. E onde foi esse 13º mês? Porque todo mês tem 28 dias, eu vou mostrar para vocês. Esse 13º mês, ele foi fragmentado, dividido e distribuído durante 12 meses. Então, por isso que tem um mês que tem 20, na verdade tem 30 dias, 31 dias. Eles foram distribuindo esses dias ao longo dos 12 meses. E por que isso? Porque o 12, ele está associado ao sistema cartesiano, que te aprisiona num conceito da matéria e da tridimensionalidade. Então você fica preso no conceito do 12, do sistema cartesiano. Ele te prende a um sistema de matéria mesmo. E o 12, ele vai te colocar nessa caixinha, né, do sistema cartesiano realmente. Então o 13, ele está muito associado ao número da transcendência, que você sai da matéria e você transcende, você impulsiona, você se espiritualiza, e o número 13 está muito associado ao feminino. Então não é nada interessante para um mundo capitalista e machista, que exista uma espiritualização e também o contato com o feminino. Então você percebe que os números e algo muito oculto, ele existe e ele muitas das vezes está fazendo com que você entre nesse sistema e não saia dele. E você pode estar se perguntando, tá, mas tem pessoas muito boas ou muito evoluídas também que seguem um calendário gregoriano. É porque você não precisa só associar que a salvação do mundo é você mudar de calendário. É você entrar na vibração. E você pode entrar na vibração elevada, que vai além desse sistema negativo que existe, através de vários outros estudos ou de várias outras maneiras, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é esse conceito do tempo e como você tem administrado ele, tá bom? Porque quando você começa a compreender que você precisa administrar bem o seu tempo, você compreende a importância do sincronário das 13 luas na sua vida. E é aquilo, mas Yasmin, como que eu vou usar o sincronário sendo que eu trabalho? Tipo, eu preciso marcar reunião. E eu também, eu tenho que marcar reunião, eu tenho os meus pacientes, meus clientes e tudo mais. Eu preciso marcar reuniões em tal dia, em tal horário. E eu uso do calendário gregoriano. Eu uso o relógio, porque senão eu não vou conseguir socializar no mundo. Aí eu pego minhas coisas e me enfio no meio do mato, né? E não é isso.
Você vai usar o sincronário, não o mundo inteiro. O importante é que você saiba onde a gente está aqui dentro, você siga o calendário, você tenha consciência do que está acontecendo aqui dentro e também no Tzolk'in, que já é um outro vídeo aí que eu teria que fazer para explicar para vocês. Mas você está ali completamente conectado e seguindo o calendário, o sincronário, mas você sabe que hoje, no calendário gregoriano, é dia tal. Tá, eu sei. Mas eu sei o que está acontecendo aqui dentro. É isso que você tem que fazer. Essa é a prática, é muito simples. Você segue. Você não precisa que o mundo inteiro siga. Porque, de fato, não vai acontecer isso. Vai obrigar sua mãe, seu pai, seus clientes a seguir o sincronário? Você pode apresentar. Mas ninguém é obrigado a seguir aquilo que você quer. E não é nem por isso que você não vai poder usar. Porque quando você usa, você que se beneficia. Você se beneficia com um tempo que é harmônico, porque ele é fundamentado não visando assim o rodar do dinheiro e os feriados e tudo mais, mas ele é uma matriz perfeita que não muda de ano em ano, ele é fixo. É sempre isso aqui, sincronário das 13 luas é isso aqui, tá? Ele não muda de ano em ano, ele não muda, ele é assim. E aí eu vou explicar como que funciona, mas isso é um sistema harmônico, porque é baseado no ciclo do Sol, da Lua, das estações, dos ciclos naturais, e você começa a voltar a contabilizar o tempo como os povos originários contavam. Né? Eles percebiam o Sol, eles olhavam para a natureza, se conectavam com a natureza. E quando você utiliza um calendário gregoriano que não foi fundamentado em ciclos naturais, verdadeiramente falando, você entra num sistema o quê? Que não é natural, é antinatural. É anti conectado com a natureza. Por isso que você entra em tilt, você surta e você fica, meu Deus do céu. Quanta coisa para fazer, não tenho tempo para nada, tô surtando. Porque você não está conectado com a natureza, você não precisa estar no meio do mato. Quando você está conectado a nível vibracional, que isso é física quântica, com um ciclo natural que visa e observa a natureza, você já está conectado com o natural. E o seu tempo ele se torna criativo, artístico, vivo, belo, com significado, com verdade. Então o seu tempo, você volta, né, na verdade, a ter uma mente calma, uma mente serena, uma mente tranquila. Eu digo por experiência própria, os meus alunos falam para mim, nossa, Yasmin, eu tinha um problema sério com ansiedade, tomava remédio, eu parei de tomar porque eu deixei de ser ansiosa. Eu consigo estar na presença, e a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do belo, do divino, tá no agora. E se você está vivendo no passado e no futuro, ou vivendo num universo paralelo do seu mundinho, você está fora dessa presença sagrada. E você começa a não conseguir escutar o espiritual. Você não consegue ser mais sutil, você não consegue ser leve, porque você está frenético, ansioso, surtando com um mundo que está explodindo. E você precisa sair disso. E é tudo uma questão de frequência, não é sobre lugar, é sobre frequência, tá? Então entenda isso. No mundo de loucura, você precisa voltar a ser são. Então, isso aqui é um caminho de sanidade, tá? Que é a frequência, inclusive, deixa eu só falar sobre o relógio, né? O relógio, ele tá também muito associado a uma forma de você estar preso a contar o tempo, sem olhar também para o sol e sem olhar para os movimentos que estão acontecendo, e ele atrofia o seu relógio biológico interno. Então, você não tem mais essa sensibilidade de entender qual que é o tempo ideal das coisas, qual o tempo certo, porque você está dentro de um controle. Entenda isso, é um controle. Relógio, calendário é um controle, te deixa controlado, como se você estivesse num laboratório, tá? Você não tem mais a sensibilidade de entender que você acorda junto com a natureza, quando o sol está nascendo, você acorda com o sol. O ideal, né, que é o ciclo circadiano do nosso corpo, você vai perdendo toda essa sensibilidade de você perceber esse tempo que você tem junto com o natural. Enfim, você entra num lugar realmente muito artificial. É isso que eu posso dizer, é muita artificialidade, tá bom? Por isso que a gente vê que o resultado do mundo é muito artificial. Não é só culpa do calendário, mas tem uma grande responsabilidade. Inclusive, ele está há mais de 5.000 anos aí, controlando a maneira que as pessoas administram o tempo delas. E quando você começa a utilizar isso aqui, você percebe que as coisas mudam. Então vamos lá, que eu vou explicar para você a dinâmica do sincronário, como que ele funciona. Eu já expliquei a importância de você utilizar ele, né? O tempo, ele está muito associado à nossa mente, então se eu uso uma base de contagem harmônica, a minha mente vai entrando em harmonia, porque o tempo que eu percebo, ele é harmônico, ele é sincrônico, ele é natural, então
eu trabalho de forma diferente, eu me relaciono de forma diferente. Então isso é importante. Você vai aplicar na sua vida, você não precisa que todo mundo aplique, tá? E você não precisa seguir só o sincronário. Você vai ter que usar o calendário gregoriano porque você tá aí no mundo, né? E o mundo utiliza ele. Então se você trabalha, se você se socializa, você tem que usar, tá? Então, o sincronário das 13 luas, ele é muito simples, gente. Muito simples. Muito mais simples do que o calendário, que eu sempre me perco nos feriados, nunca sei. Porque é tudo muito difícil. Isso aqui é muito simples. É uma matriz fixa, isso aqui não muda de ano em ano. E ele, em vez de ter 12 meses, ele tem 13 meses, que a gente chama de lua, tá? São 13 luas e cada uma dessas luas é 28 dias. E se eu vou expandir, eu vou pegar isso aqui e expandir. Vai dar nisso daqui, tá? Que a gente chama de matriz lunar, que é a matriz fixa de todas as luas. Tá, Yasmin, mas como alguém chegou na conclusão de que isso aqui é o certo? Existem dois ciclos da lua, o ciclo sinódico e o ciclo sideral da lua. Cada um tem um tempo, tem 27,3 dias, outro 29,5, se eu não me engano, enfim, uma média assim. E aí a média foi encontrada pelo número 28. O número 28 é o tempo, em média, que a Lua ela demora para dar uma volta em torno da Terra, tá? É o tempo, 28 dias. E aí, isso aqui é o tempo que a Lua vai dar um giro, o tempo que a Lua precisa para dar um giro em torno da Terra, são 28 dias. E quando ela se multiplica por 13 vezes, que basicamente são 13 giros que a Lua dá em volta da Terra, equivale a um giro só que a Terra dá em torno do nosso Sol. Isso é geografia básica, né? Na aula de geografia você aprendeu isso. A Lua dá a volta ali em torno da Terra, e aí para fechar um ano, né? A Lua ela deu 13 voltas em torno da Terra, equivale a um giro só que a Terra está dando durante todo esse período em volta do Sol, que aí fecha um ano. E aí quando a gente olha para essa associação da Lua e do Sol, a gente percebe o quê? Que existe o Sol que representa o Yang no taoísmo, que é o masculino, a energia masculina, e tem o Yin no taoísmo, né? No Tao é Yin e Yang. O Yin que está associado à Lua, que é o feminino. Então você, sendo homem ou mulher, você tem o feminino e o masculino dentro de você. E quando você está conectado com o seu feminino e masculino, você consegue criar. Porque, por exemplo, quando você tem que gestar uma criança, você vai gerar uma criança, né? Fazer uma criança, você precisa do órgão genital masculino e do órgão genital feminino. Mesmo que você esteja mulher com mulher, homem com homem, você precisa do sêmen e você precisa do ovário, do óvulo, do útero para conseguir gestar aquela criança. Então você precisa do feminino e masculino unidos para que exista a vida, tá? Então, o feminino e o masculino, eles são fundamentais para geração, criação. Então, se você está muito masculino, você vai ter muita ideia, você vai ter muito insight, você vai ter muita disposição, ação, uma certa agressividade até, mas você não vai conseguir gerar isso, gestar isso. Você vai ser uma pessoa altamente criativa, imaginativa, sonhadora e cheia de vida, mas você não consegue gerar isso porque você não é feminino o suficiente. E se você é muito feminino, você é muito introspectivo, muito calmo, muito reflexivo e você não tem muita atitude. Você tem potencial para conseguir ter paciência para fundamentar coisas, mas você não tem ação, disposição e a energia suficiente para plantar e de fato fazer acontecer. Então, se você tem um, mas não tem outro, também não ajuda. Você precisa do equilíbrio disso, tá? E de fato é essa sabedoria, né? A terra, ela fecunda a semente para que haja vida. Então é isso que você tem que fazer na sua vida. E seguir um sincronário, ele te ajuda a você entrar nessa vibração e nessa maneira de ser, em tudo que você faz na sua vida, tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, tá? Então, tem 4 semanas, cada semana tem 7 dias, tá bom? Então tem a semana vermelha, que vai do 1 ao 7, a semana branca, que é do 8 ao 14. Tem a semana azul, que vai do 15 ao 21 e 22 ao 28, que é a semana amarela, tá? Então são 4 semanas, cada semana tem 7 dias. Se você fizer esse cálculo, 4 vezes 7 dá 28. E aí, de uma forma assim muito ignorante mesmo, a gente aprende o quê? Que um mês tem 4 semanas de 7 dias. Então, como que um mês tem 30 dias? A matemática não consegue explicar pra gente, né? Inclusive, outra coisa do calendário que é meio estranho é que o mês de setembro vem de 7, né? Te lembra de 7, mas é 9. O mês 9.
Outubro vem de 8, mas é o mês 10. Novembro vem de 9, mas é o mês 11. Dezembro vem de 10, mas é o mês 12. Inclusive, gente, olha que loucura. Você sabe que o mês de julho e agosto, eles têm 31 dias. E sabe por quê? Porque os imperadores da época, que era Júlio César, ele queria um mês para ele, assim. Então, por isso que é julho, né? E aí você percebe o quão egocêntrico é, né? Eu quero um mês para mim, porque eu sou imperador, então esse mês vai ter que ter mais dias, porque eu sou imperador, então tem que ter um mês com mais dias do que todos os outros. E aí em agosto, o imperador Augusto César, ele também queria um mês com 31 dias, então por honra a ele, tinha que ter mais 31 dias no mês de agosto. Então ficou 31 e 31. Então assim, gente, esse é o calendário que a gente segue. É fundamentado no capital, em ego, né? Controle, feriados, e você precisa seguir esses feriados. Então, tipo assim, natureza, um beijo, ciclos, né? Porque a natureza é cíclica, não tô aí para isso, eu só quero criar um mundo à parte da natureza, porque esse mundo que é o sistema precisa rodar. E, por que não criar um calendário para conseguir fazer com que todo mundo rode esse sistema? Então, quando você entende isso, você percebe a problemática desse calendário, tá? Então, aqui, olha que interessante, né? Cada semana ela também tem um significado, tem uma frequência. A semana vermelha é a semana da iniciação, então o conhecimento inicia a visão. É uma semana, os 7 dias, que você vai trazer o início de algo, uma nova proposta. Você vai trazer ideias, inovações, percepções, movimentações, você vai trazer essa disposição de iniciar. A semana branca é uma semana muito reflexiva, muito meditativa, onde você vai peneirar, filtrar e refinar tudo aquilo que você acessou na primeira semana. Então, aquilo que eu peguei, eu agora peneiro e refino isso para que eu realmente sinta o que é bom e o que não é bom daquilo que eu captei. A semana azul é a semana da mudança, da transformação, onde você vai fazendo com que tudo aquilo que você acessou e refinou agora seja uma verdade na sua vida. Você vai fazer alguma coisa com isso, você vai fazer uma modificação, uma mudança conectado com aquilo que você deu início. E a semana amarela, você vai amadurecer isso na sua vida, você vai tornar isso comum, você vai amadurecer, incorporar e estar conectado com essa nova realidade. Inclusive, existe um estudo que fala que em 21 dias você consegue mudar um hábito. Então, em 3 semanas, na semana azul, que é a semana da mudança, da modificação, em 21 dias você consegue, de fato, realizar essa modificação na explicação aqui da matriz lunar do sincronário das 13 luas, tá bom? Então, são 4 semanas. E assim, isso se repete, cadê? Aqui. Isso se repete 13 vezes. A matriz lunar, ela se repete 13 vezes, tá vendo? Então, tem um fluxo harmônico. Você consegue ver a harmonia aqui nesse sistema. E quando você faz 28 dias cada lua, sendo que tem 13 luas, vai dar 364 dias. Por isso que tem esse círculo verde aqui, que é o 365, né? O último dia do ano, que é o dia fora do tempo que a gente chama. Eu gosto muito dessa sabedoria, né? Porque o sincronário das 13 luas, ele fecha o ano, e o dia fora do tempo não é nem o fim, mas também nem o começo. Ele é a transição entre o fim do ano e o início do ano. Então, enquanto 31 de dezembro é papum, né? 1º de janeiro, passou, né? Em 1 segundo já entrou no próximo ano, você tem 24 horas para conseguir associar que o ano está acabando e que agora você está entrando num novo ano. E às vezes a gente quer tratar a nossa vida dessa forma assim, muito momentânea, muito rápida. Tipo, acabou, começou. Terminei um casamento, vou começar um relacionamento. Eu saí do trabalho, vou ter que começar dando muito certo num outro trabalho. Não, você precisa da transição, da calma, do respiro. No momento de você desapegar, soltar, agradecer, honrar, refletir, incorporar e internalizar algo para você conseguir cocriar, visualizar, pensar, sentir, se permitir seguir num novo caminho. Tudo é uma transição, é um degradê. Não anoitece de uma hora para outra, vai anoitecendo. Tipo, meio-dia é o pico do sol, tá muito claro. E aí, ao longo da tarde, vai escurecendo aos poucos. Depois fica muito escuro. O auge da escuridão é na meia-noite.
E quando vai amanhecendo, vai amanhecendo. Não é assim, acendeu a luz do quarto, ou tipo, acendeu a luz do dia, pá. Não, não é assim. É igual a Barbie, né? Eu acho que eu já assisti a Barbie. Eu acho que do nada acende, assim, do nada tá dia. Não é assim que as coisas funcionam. Tipo, tem todo um processo, é um degradê, uma transição. E o Dia Fora do Tempo é o Dia Mundial do Perdão, um Dia Mundial da Paz, que eu vou gravar um outro vídeo explicando mais sobre um dia tão importante quanto esse. E é o momento onde você associa e incorpora e sente o fim e o início. Então, é um dia onde você está fora do tempo, devia ser o feriado, né? Aqui devia certamente ser o feriado do Sincronário das 13 Luas, para todo mundo estar off. Em vez de você estar na loucura bebendo e fazendo um monte de coisa para esquecer da sua vida, como fazem no fim do ano, e destruindo a natureza, os mares, você está num momento muito ritualístico, sagrado, onde você internaliza e você inicia o seu ano. A gente tem que ser mais sagrado com a nossa vida. Você percebe o quanto a gente odeia, tipo assim, o sistema, né, faz a gente entender que a gente odeia a segunda-feira e que a gente ama a sexta-feira e que tá só no meio da semana e, meu Deus, nunca tem férias ou eu tenho que amar o fim do ano porque é onde eu consigo relaxar e tudo mais. A gente começa a odiar o calendário que está associado ao tempo e você começa a sempre ter um problema com o seu tempo e se tempo é vida, você começa a ser problemático com a sua própria vida e você odeia estar vivo. Se a gente for realmente se aprofundando nessa filosofia. Então, quando você é dono do seu tempo, você começa a perceber que você cria a sua realidade, você pode amar a sua vida porque você cria aquilo que, segundo você, é bom para você, para sua vida, sabe? Então, isso é bem interessante. Mas, assim, o Dia Fora do Tempo, ele esse dia, né, o dia 365, no caso, né, do calendário. E aqui, você pode estar se perguntando o que são esses símbolos, né? Isso aqui são os dias da semana, como existe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Existe Dali, Celi, Gama, Cali, Alfa, Lima e Cílio, que são chamados de plasmas radiais. O que são plasmas radiais? Eu não vou me aprofundar aqui, mas basicamente eles são energias plasmáticas, que são os blocos primários da criação. Então, quando você vai criar algo, você precisa do átomo, você precisa, né, daquele micro do micro do micro que você não consegue ver, para plasmar algo que você consegue enxergar. Por exemplo, meu corpo, né, ou a cadeira que eu estou sentada. Isso aqui, no final das contas, são átomos que estão muito pertinhos um do outro, mas não se encostam, porque senão ia ter uma explosão, né, atômica, mas eles estão muito próximos um do outro. E é por conta dessa natureza, né, que você consegue construir a matéria. Então, no final das contas, tudo é energia, porque nada está duro ou fixo, ou, né, igual a matéria, que ela é dura. Mas tudo, no final das contas, é energia. Se esses átomos eles vão se distanciando muito, se desfaz a matéria. Então, no final das contas, nada é real. Olha que louco, né? Tudo é uma criação e um holograma, realmente. Enfim, isso é conversa para outra hora. Mas o plasma, ele é isso. Os plasmas radiais, eles são esses blocos primários da criação. E eles estão associados aos 7 chakras principais do nosso corpo. Então, esse é um outro estudo também dos 7 chakras. E todo dia, na verdade, você vai ativando uma energia plasmática e um chakra, que é um centro de força do seu corpo. E você desperta e ativa ele. Então, olha que isso aqui, né, tem muito significado. Dali está conectado ao coronário, Celi ao chakra básico, Gama ao frontal, Kali ao sexual, Alfa ao laríngeo, Kali, na verdade, Lime está associado ao plexo solar e Cílio ao cardíaco. Então, os 7 plasmas estão associados aos 7 chakras principais, tá bom? Então é isso, a matriz lunar é muito simples. Tem os dias da semana, cada semana traz uma energia, uma frequência, um significado e tem 28 dias. Isso se multiplica 13 vezes, que forma um ano, tá? Basicamente é isso. E o que eu acho legal é porque cada lua tem uma frequência, uma intenção, né, um propósito. Então a lua 1, ela se chama magnética, lua magnética. Então, em vez de ser janeiro, né, que é o mês 1, é lua magnética, que é a lua do propósito. Então, acho que eu tenho até um vídeo onde eu falo, né, explico mais sobre o significado de cada lua. Então, a primeira lua, você vai estar 28 dias vibrando no propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é o propósito desse ano na minha vida? A segunda lua é a lua lunar, que é a lua do desafio. Então, qual que é o desafio? Quais são as oposições, os opostos que eu vou ter que saber equilibrar e polarizar para conseguir
fazer as coisas fluírem. Tom elétrico, lua elétrica, né? Ela é a lua do servir. Como que eu posso ativar o meu serviço? Como que eu posso ativar uma ação segundo aquilo que existe de bom em mim, minhas qualidades, minhas habilidades. A lua autoexistente, como que eu vou melhor agir? Como que eu posso definir e medir a minha ação? Lua harmônica, lua do comando, da potência. Como que eu posso me empoderar, me potencializar e gerar comando na minha própria vida? Lua rítmica, que é a sexta lua do ano, a lua da organização, do ritmo. Como que eu posso entrar num ritmo organizado em prol do meu crescimento? Lua ressonante, a lua do centro, da canalização, da firmeza naquilo que eu sou. Né? Você está sintonizado e ligado, sintonizado com coisas que realmente vão agregar no seu crescimento. Lua galáctica é a lua da integridade. Como que eu posso ser íntegro? Como que eu posso ancorar a integridade na minha vida? Ser de verdade. A lua solar, que é a lua 9, é a lua da intenção. Qual que é a minha intenção? Será que eu pulso a minha intenção para relembrar de fato qual que é o porquê? Né? Qual é o porquê e o para quem do meu propósito? Lua planetária, lua da manifestação. Né? Como eu posso manifestar e talvez aperfeiçoar para que eu manifeste da melhor forma. A lua espectral, a lua da liberação. Como que eu posso liberar e deixar ir o que precisa ir, tanto de bom quanto de ruim. Lua cristal é a lua da cooperação, como que eu posso cooperar e universalizar aquilo que eu vivo no meu mundo para ajudar as outras pessoas, né? Como que eu posso me doar para o outro. E a lua cósmica, que é a última lua do ano, que é a lua 13, que foi dispersada no calendário gregoriano, mas ela existe aqui, é a lua da transcendência. É a lua de você estar completamente presente para si e transcendendo além, estando pronto para um salto quântico para um novo ano, para uma nova era, para uma nova fase, tá? Então, também cada lua tem um animal de poder que está conectado a ele, tá bom? Que eu gosto de seguir bastante na linha do xamanismo, né? Porque a lua magnética é o morcego, a lua lunar é o escorpião, a lua elétrica é o veado, aí tem aqui a lua autoexistente, que é a coruja, a harmônica, que é o pavão, a rítmica, que é o lagarto, o ressonante é o macaco, o galáctico o falcão, solar o jaguar, planetário, cachorro, espectral, a serpente, cristal, o coelho e cósmico, a tartaruga, tá bom? E aí cada lua traz um significado específico, tá? Assim, gente, tem muitas coisas que eu poderia explicar sobre o sincronário, sobre a lei do tempo, e é um assunto bem profundo e maravilhoso de se entrar, mas não dá para explicar tudo num vídeo, até porque é muita coisa, por isso que eu vou fazendo vários vídeos também. Mas eu tenho o meu curso Sincronizando o Tempo Natural, que você consegue, é um curso completo, assim, do básico ao avançado, e é um curso também muito prático, e tem as aulas ao vivo, mensais, que eu faço também, para você conseguir ter um suporte, né? E assim, você vai conseguir compreender muito mais, e eu sempre busco trazer algo mais simplificado e didático para vocês entenderem. Mas a minha intenção nesse vídeo é explicar o porquê, a importância, se dá para viver na prática ou não e como que funciona o sistema, tá? Ah, uma informação importante. Se a gente faz associação, a ligação ao calendário gregoriano, para vocês reconhecerem quando a gente está iniciando o sincronário das 13 luas, o início do ano aqui, né, que é a primeiro da lua magnética, mas sempre é o dia 26 de julho. Toda vez que a gente chegar no dia 26 de julho, nós estamos iniciando um ano no sincronário das 13 luas, tá? O dia fora do tempo é dia 25 de julho, em todos os anos. Quando chegar dia 25 de julho, saiba que a gente não tá nem no fim do ano e nem no começo, a gente tá no dia fora do tempo, tá? E o último dia do ano, que é aqui, é o dia 24 de julho, tá bom? E os últimos 5 dias do ano, que é dia 21/7, 22, 23, 24 e 25, são 5 últimos dias do ano antes da gente iniciar um novo ciclo, a gente chama de período Wayeb, que são 5 últimos dias do ano, que são 5 dias de purificação. Então, antes de você entrar no novo ano, você entra num processo de limpeza, reflexão, cocriação, é muito gostoso, assim. E quem geralmente segue a lei do tempo, dá uma pausada nesses dias, ou sempre acrescenta coisas a fazer e movimentos ritualísticos para fazer, com o fim de realmente gerar esse reset para você receber as novas frequências do ano, tá bom? Isso aqui é o sincronário das 13 luas, tá? Eu expliquei tudinho sobre o sincronário, né? Como que segue, ele é muito simples. Só que ele sempre está muito associado a essa belezura aqui, que se você olha, você fica meio perturbado, né? Tipo, meu Deus, que parece uma tabela periódica. Que é o Tzolk'in, que a gente chama, que é a contagem sagrada dos dias ou contagem sagrada dos sóis.
Mas isso aqui, gente, é para outro dia. Não vou nem misturar, mas são duas ferramentas que trabalham juntas. São duas contagens de tempo que trabalham juntas, mas elas são bem diferentes uma da outra. Eu expliquei essa daqui, que ela é bem mais simples, tá? Sincronário das 13 luas, que a gente segue em substituição ao calendário gregoriano. Isso aqui já é outra história, só que eles sempre são muito associados. Então, nem vou explicar muito sobre isso, assim. Mas, tipo, eles se juntam para conseguir trazer muita riqueza em relação aos dias. Tipo, hoje tem muita coisa a se falar sobre o dia de hoje, porque, né, hoje é o único dia que nós estamos vivendo, é o agora. Então, a gente pode tirar muita informação do que é esse agora, tá? Então é isso, queridos. Espero que eu tenha simplificado aí na mente de vocês o que é o sincronário das 13 luas e 28 dias. Comece a testar, é o que eu sempre falo. Testa e depois me conta como que foi. Escreve aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo porque eu acho que é muito egoísta da sua parte você querer que só você saiba disso ou tenha essa informação. Mostra para outra pessoa, talvez a outra pessoa ache que é loucura, tem gente que acha que fala, meu, genial, eu sempre questionei o calendário, não sabia por quê, agora eu sei. Compartilha, tá? Faz a sua parte, deixa o seu like, se inscreve caso você não seja inscrito. Me segue em todas as redes sociais, no meu Instagram, YasminViana87, eu vou deixar aqui, tá bom? E é isso, se você quiser também acessar mais informações, entre na comunidade, no curso Sincronizando o Tempo Natural. E se você quer algo mais voltado para você, para o seu caso, eu e você, marque o seu atendimento individual, que eu vou amar te conhecer, tá bom? Então é isso, eu te espero para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais!